E aí, meus amados, na paz? Eu falo paz agora. Não é mais paz, igual carioca. É paz, que eu sou curitibana. O campo missionário que eu vou ali, se um dia eu vir para São Paulo, eu vou falar paulistano. Que alegria estar mais uma vez com os irmãos, amém? A honra e a glória do Senhor. É muita responsabilidade, né? Eu prego há quase 40 anos, mas é muita responsabilidade a gente falar em nome do Senhor, sobre as coisas do Senhor, a respeito da obra do Senhor, a respeito do poder de Deus, a respeito das coisas do reino. É uma responsabilidade muito grande, né? E a gente se esconde atrás da cruz do Senhor Jesus, porque Ele, a honra e a glória dele, amém? Aí você olha assim, olha que benção aquela missionária, que benção aquele pastor. Não, amado, é o poder de Deus que flui. Na sua vida também pode ser, amém? Até mais. Tinha uma ovelha em Porto Alegre, ela dizia, missionária, eu vou fazer teologia para ser uma missionária igual a senhora. Eu falei, Helena, você vai ser muito melhor. E ela é muito melhor. Ela só tem a carcaça na terra. O coração é conectado no céu. É uma coisa que eu nunca vi na vida. É uma filha na fé que eu gerei e dá muita alegria, porque é uma serva que ama o Senhor Jesus, a ponto de pensar que ela nem tem pecado. Claro que ela tem, mas assim, é uma pureza de alma, uma alma tão curada, uma pessoa que aos 7 anos de idade, a sua mãe deu ela para uma família para ela trabalhar com 7 anos de idade, e a maioria das casas que ela passou, mais de 8, quase todas ela foi abusada pelo patrão. E aquela menina cresceu assim, de casa em casa, rejeitada pela mãe. A mãe ficou com os outros irmãos. E aí é que a gente vê quão poderoso é o remédio Jesus. Quão poderoso é o unguento Jesus. Como faz diferença nós entregarmos as nossas dores, rejeição, os abusos, as tristezas, as frustrações. Como é poderoso a gente entregar tudo para Jesus. Helena tinha tudo para ser uma drogada, uma prostituta, tinha tudo para ser coisas terríveis por causa da dor, da rejeição da mãe, do abuso. Era para ser uma alma doente, uma alma que sangra. Mas aos 16 anos alguém falou de Jesus para Helena, e a Helena entregou sua alma ferida ao Senhor Jesus. E a partir daquele momento, quando ela entendeu que Jesus era o remédio, Jesus era a solução, que em Jesus ela encontraria a água viva que saciava a sua sede, o abandono, a rejeição da sua mãe, o abuso dos patrões, a tristeza da solidão. Aí você muitas vezes sofre uma coisinha, não vou à igreja, não vou ler a Bíblia, começa a ficar doente, entra no quarto, fica deprimido, fica oprimido. Aí o seu inimigo que está rodeando como um leão vai lá e te abocanha, porque você não conhece o Senhor Jesus. Você vem na igreja há anos e não conhece o poder curador daquele que cura a alma, o espírito. Um dia um cirurgião estava operando uma pessoa e alguém falou, doutor, alguém da equipe da enfermagem, de novo, né, doutor? E o doutor olhou e falou assim, eu só sei curar o corpo. A alma é outro doutor. Porque a pessoa tentou o suicídio pela 3ª vez. Era um homem de Deus que estava ali. Quando você está doente, ai, que desespero, né? Para onde você corre? Para o médico? A sua preocupação? Por que você corre para o médico, igreja? Você fica doente, quando você está doente, você fica em casa? Fala aí. Por que você vai para o médico? Qual o seu medo? Qual o seu medo, pastor? De que, Laí? Medo que essa carne podre aqui morra? Aí você está doente da alma, alguém te fere, o pastor, às vezes, mimimi, né? Às vezes o pastor, o líder, que nós líderes erramos, somos pecadores. Às vezes, num mau dia, a gente dá uma palavra, não vamos para aquela igreja, o pastor não falou comigo, e olhou de cara feia, me deu aquela palavra,
Mimimi, meu irmão. Causa doença, infecção e morte espiritual dentro da igreja. Morte. Você não se preocupa com a morte espiritual, por isso você dá lugar a mimimi, sabe? Por isso que você escolhe se ofender. Não, escolha não se ofender. Experimenta isso, que a sua alma não vai ficar doente. Você entendeu? Você está doente, corre para o médico, você não quer morrer. Vem um sintoma, vem algo lançando na sua vida para te tornar doente espiritualmente, o que você faz? Você vai lá e se afunda mais. Vou ficar aqui no quarto escuro. Vou ficar aqui, igual Elias, né? Vou lá, a Jezabel ameaçou, corro para a caverna. Eu corro para a caverna, porque a mulher me ameaçou, quer me matar. Venceu um monte de profetas de Baal, um monte. Na hora que a mulher foi e ameaçou, ele correu, esqueceu do Deus que venceu a batalha por ele naquele monte. Elias está fazendo o que aí? José, Maria, Paulo, está fazendo o que aí na caverna? Está fazendo o quê? Levando que tem muito o que fazer. É isso que Deus ministra nessa noite para você. Levanta, sai da caverna, sai desse poço, sai em nome de Jesus. A mulher samaritana que nós acabamos de cantar era uma alma doente. Tinha um vazio no coração, era uma mulher rejeitada, ia meio-dia, porque meio-dia as outras mulheres direitas não iam buscar água. Eu tive num contexto lá na África, as mulheres iam pegar cedo água, só as mulheres vão ficar mais da árvore. Tudo bem, me deixa pra lá. Ia buscar, andava quilômetros para buscar água. Um balde de água, um baldinho assim. Aquela mulher enfrentou tantas lutas e batalhas para poder fazer o quê? Tantas lutas e batalhas na dor, na alma dela, para poder viver. Ela enfrentou, não soube enfrentar, viveu uma vida desgraçada, de humilhação, de rejeição. Mas um dia a Bíblia fala, foi necessário passar por Samaria. Foi necessário você vir aqui hoje. Foi necessário, porque a alma, água viva que vai saciar sua sede, um óleo que vai curar essa ferida que sangra, para você viver uma vida cristã de qualidade, para você ir lá pregar para o seu vizinho, para o seu patrão, e eles olharem no seu semblante e dizer assim, quer me curar? Precisa ser curado, você é curado, as suas atitudes mostram que você é uma pessoa curada. Quando você é disciplinado, você não fica de mimimi, vou pedir as contas, porque você é um cristão curado, sarado pelo sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor diz aqui, quero que você abra em nome de Jesus, em Malaquias, capítulo 4, verso 2. Malaquias, capítulo 4, verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vou ler o verso 1 também, amém? Eu tinha isso aqui no meu Facebook há muito tempo, esse versículo ficou mais de 2 anos. O sol da justiça e o seu precursor. O sol da justiça, diz assim o verso 1 e o 2. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos, todos que praticam o mal, serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Agora o versículo 2 é para mim e para você, que teme ao Senhor. Não é o que tem medo do Senhor, é o que teme ao Senhor, que respeita ao Senhor, que obedece ao Senhor, que se submete ao Senhor, que é fiel ao Senhor. Essa palavra é para mim e para você, que teme ao Senhor. Mas para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como os bezerros soltos das estrebarias. Eu gosto muito da versão que fala trazendo cura nas suas asas. Amém? O Senhor virá como o sol da justiça,
trazendo cura nas suas asas. Vocês sairão como bezerro solto da estrebaria. Gente, é o nosso Deus. Que coisa esquisita, né? Asa no sol. Asa no sol, é o nosso Jesus. Glória a Deus. O nosso sol da justiça que tira a gente das trevas e traz para a maravilhosa luz, trazendo cura nas suas asas, para aqueles que temem o nome do Senhor, o sol da justiça. Um dia eu fui pesquisar sobre o sol da justiça e vi que o sol da justiça era Jesus, que tirou a gente das trevas para a maravilhosa luz. Deus não quer só que você venha todo domingo ou o dia da semana que você vem e volte para casa com a alma ferida, com a alma oprimida. Ele quer que você deixe o sol da justiça irradiar na sua vida, trazendo cura na sua vida. E diz a palavra que você vai sair igual os bezerrinhos soltos. Já viu um bezerro saindo da estrebaria? Ele sai pulando, saltitando. Jesus quer que você seja esse crente bezerro. Amém? Que viva uma vida de alegria. Não uma vida abatida, um rosto abatido. Nós evangelizamos no dia 2 de novembro. Todo 2 de novembro eu estou na porta do cemitério. Todo 2, não pregando para os mortos, pregando para os vivos, trazendo cura. Foi uma experiência tremenda esse domingo. Eu estava tão cansada, mas fui. Passei uma tarde todinha minha equipe ali, ministrando o conforto, o consolo e a cura da alma. Eu só ministrava para as pessoas: Jesus cura a sua alma, Jesus te conforta. A pessoa chorava, abraçava. E quando acabava de abraçar a pessoa, assim, que coisa boa, que delícia. Só ia lá para abraçar a pessoa que eu nunca vi na vida. Por quê? Por quê, igreja? Porque nós temos a cura. Nós, a cura. Nós temos Jesus. Não é para você ficar dentro de casa, não, igreja. É para você ir lá no presídio, lá no hospital, lá no cemitério, pelas pessoas que estão ali chorando pelos seus familiares, para ir lá no asilo, lá no orfanato. Tem ido? Ir lá na boca de fumo, lá nas esquinas, lá nos grandes centros, nas praças, nas ruas. Cadê a igreja? Cadê? Quando eu, Wagner, que o Senhor levou hoje, fui pregar numa igreja, eu sempre no Rio, ou todo lugar que eu vou pregar, eu sempre fico muito na expectativa de encontrar um obreiro, um cooperador. E eu digo, eu preciso de varões para me ajudar a subir os outros morros. Eu fui pregar na Mangueira, ele estava lá, foi a primeira vez, 2002 mais ou menos. E eu disse, eu preciso de homens e mulheres de Deus que caminhem comigo para saquear o inferno. Eu coloquei no Instagram agora minha foto e a dele, dizendo, foi uma honra saquear o inferno com você. Me confortou, irmão, que eu estou um pouquinho baqueada aqui, porque a saudade do meu amigo. Mas está na glória, louvado seja Deus. E ele disse, eu vou ser esse homem no final, missionário, eu vou ser esse homem, vou estar com a senhora. E desde então, saqueamos o inferno. Botamos esse projeto, começamos lá, e toda terça e quinta eu estava lá. E os bandidos do Morro da Mangueira diziam, não era a equipe do Wagner da Zanda, a igreja chegou. Para de vender as paradas, porque a igreja chegou. A igreja não usa nem 1% da autoridade que Jesus deu a ela. Sabe por quê? Porque a igreja quer ficar em casa, vendo sujeira na TV, na internet. Porque a igreja quer dormir, está cansada, físico. Para mim não entra na minha cabeça. Eu estou cansada, irmãos, fisicamente. Mas eu estou tão feliz de estar aqui falando para vocês. Porque a palavra do Senhor diz, embora se o nosso corpo se cansar, o nosso homem interior se renova a cada dia. Como é gostoso se cansar por Jesus, pela obra de Deus. Você olha, ouve uma mensagem maravilhosa, e o que você vai fazer com ela? No domingo, olha que mensagem, me arrepiei, bababá, bababá. Tá, mas vai fazer o que era no domingo? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira? Vai se arrepiar? Não, você tem que pôr em prática, porque Jesus vai permitir que você faça o quê? Tenha oportunidade de você pôr em prática aquela mensagem que você ouviu, de você ser remédio na vida do cristão, de você fazer um autoexame e ver se você é uma pessoa curada, um cristão curado.
Se você realmente tem cura na sua vida, se você tem Jesus, o remédio Jesus, se você tem tomado as doses, a medicação, aqui a palavra, se você tem bebido o óleo da unção que cura, que quebra o jugo, se você tem vivido essa vida de qualidade, não uma vida medíocre. O cristão hoje vive uma vida medíocre, ele não conhece Jesus, precisa conhecer Jesus, precisa conhecer e prosseguir em conhecer, diz em Oséia, porque ele permite a ferida e ele curará, diz a palavra de Deus. Só que eu conheço, mas você conhece, acha que é só levantar a mão, vir para a igreja, tomar ceia e ir para casa. Não, é prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir, continuidade, constância em conhecer a Deus. Não é conhecer versículo bíblico, não, o diabo sabe de código, Gênesis, Apocalipse, não me impressiono. Eu chego nas biqueiras, os viciados, o traficante, o bandido, a prostituta, sabe mais a Bíblia do que eu, decorada, mas não conhece o Senhor da Bíblia, não tem intimidade com Jesus, não sabe o poder curador da presença de Jesus, do Espírito Santo. É isso que Jesus quer que você entenda. Essa noite você vai ser curado no nome de Jesus, dessa dor que você sente na sua alma, no nome de Jesus. Porque você tem que saber quem é Jesus na sua vida. Ele cura, ele liberta. A Helena, hoje é a pessoa mais curada, mais feliz da minha vida que eu conheço na face da terra, minha filha da fé. A palavra que eu falava se cumpriu. Helena, você vai ser melhor do que eu. Missionária, ela tinha a terceira série. Ela tinha 38 anos, ela fez o EJA, depois se preparou e fez o seminário, 4 anos de teologia. Eu falei, tu já era formada, amada. O estudo é importante, faça. Mas tu já tinha a formação principal, que era o amor, a compaixão. E ela conhecia o Senhor que traz cura nas suas asas. Ela conhecia o sol da justiça. Era aquela menina abandonada, aquela que imagina seu filho de 6, 7 anos, amada, trabalhando com outras pessoas, sendo abusado por velho, por homem, sendo abusada sexualmente, sendo explorada. E ela encontrou o remédio. E ela começou a priorizar Jesus na sua vida. Abra sua Bíblia, Jeremias 31. Jeremias 31. Eu amo esse versículo. Eu choro quando eu ouço o louvor que tem esse versículo, que o Senhor nos atrai, mas Ele nos atrai para a cura, amados, no nome de Jesus. Sabe disso, meu lindo? Ele traz a cura, no nome de Jesus. Jeremias 31, no verso 3, mas eu leio o verso 1 também, porque aqui era o povo, aqui diz que, subtítulo na minha Bíblia diz, lamento transformado em júbilo. O povo se lamentava. Se lamentava por quê? Porque as escolhas faziam eles se lamentar. As escolhas que eles fizeram faziam eles ficar doentes espiritualmente. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Verso 2. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Verso 3, de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com um amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Amém? Óleo de alegria. É óleo de alegria. Óleo de alegria que cura a igreja, que cura você. Óleo de alegria que o Senhor quer derramar no seu coração. Ele diz aqui, ó, com amor eterno eu te amei, com a minha bondade eu te atraí. Ele atrai a gente, coisa mais linda, gente. Com amor eterno eu amei você, com bondade aí eu vou te edificar de novo. Ah, mas Senhor, está tudo em ruína, mas eu vou te edificar, eu vou te curar. Tem um louvor que diz, a tua mesa cura. Tem comunhão, tem perdão. Ah, mas é terrível o meu pecado. Lembra do pecado, você se envergonhar só, como diz a palavra de Deus lá em Isaías. Possa se envergonhar, não para se oprimir, não para se afundar mais. É para nunca mais você fazer. O Apocalipse diz, lembra-se de onde tu caíste e vigia. Fica na torre de vigia, vigia a tua carne, vigia os teus pensamentos. As nossas prioridades contam muito em nossa cura. Eu vou listar 4 coisas
aqui, nossa prioridade contam muito em nossa cura. Nossa prioridade, nossas prioridades contribuem para a cura da nossa alma, para a cura da nossa família, para a cura do nosso ministério, para a nossa cura, a cura dos nossos relacionamentos. Às vezes, relacionamentos quebrados, eu não sei você, mas quando você fere alguém, quando a gente fere com palavra, eu fico lá, meu Deus, eu preciso pedir perdão, não sei você. É muito ruim. Sofre mais quem magoa do que quem é magoado, quando a pessoa é de Jesus. Enquanto você não pede perdão, é complicado. Quem tem Jesus, o Espírito Santo, tem essa atitude, essa postura. E que alegria quando você chega, irmão, você me perdoa aquele dia, eu falei de maneira áspera, mas não justifique não. Porque eu estava assim, que eu briguei com não sei o quê. Não justifica não, pede perdão só. Amém? Nossas prioridades contam muito em nossa cura. Na cura, na nossa vida, da igreja, nosso relacionamento. A primeira prioridade, quem? Deus. A prioridade é Deus. Você levanta de manhã, a prioridade não é o celular. A prioridade não é você tomar café. A prioridade, às vezes, não é nem você escovar os dentes. Deus não vai sentir o cheiro do bafo. Ele vai sentir o cheiro do pecado. A prioridade é você dizer bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Eu falo, bom dia, Deus, tudo bem? Aí ele fala, filha, vai ficar tudo bem se você exalar o meu cheiro nesse dia, se você estiver cheio do meu Espírito Santo. Aí vai ficar tudo bem. Primeira prioridade, para você ser uma pessoa curada, é você priorizar as coisas do reino de Deus. Maria era uma pessoa curada, a irmã de Marta. Por quê? Ela priorizou não ir lá fazer um cafezinho para Jesus lá na cozinha. Um peixinho, né? Que ele gostava de peixinho. Não foi. A prioridade de Maria foi o quê? Quedar-se, sentar aos pés de Jesus e receber a cura pela palavra. Glória a Deus. Ela sentou. Um amigo meu, pastor, não está na Bíblia, ele disse que Marta chegou e falou, botou a mão nas cadeiras e falou, tá certo isso, eu lá sozinha, minha irmã aqui? Zandra, tu tá muito, muito, muito ansiosa, preocupada. Uma coisa só é necessária para eu ser curada, para eu ser aliviada, confortada, para eu receber descanso na minha alma. Uma coisa só é necessária, eu ficar aos pés do Senhor. Mas as pessoas, para ser curada, ela quer estar aos pés do médico somente. Ela quer estar aos pés do amor, que ela acha que é amor, que ama ela. Quer estar ser curada, ser aliviada, ser feliz. É estar aos pés das coisas do mundo. É estar aos pés da internet, é estar aos pés da TV, de um filme. Acha que isso vai te trazer cura, alegria, abafar a dor da sua alma, te fazer companhia. Não. O que te faz companhia, presta atenção, é Jesus. E Ele está lá te esperando para te curar, para ser o teu marido, para ser o teu filho que te ama. O amor eterno eu te atraí, com a minha bondade eu te trouxe para perto. Tudo isso que eu falei é natural, gente, é lazer, mas priorize. Para a nossa cura acontecer, eu preciso priorizar o reino de Deus. Eu preciso ser Maria, ficar aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que na hora que Marta ouviu isso, ela rapidinho sentou e ficou ali para receber a cura também, para receber a palavra que liberta, a palavra que cura, para receber as orientações do céu, do reino do céu. Amados, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, a ponto de ele chorar pelo seu amigo e ressuscitá-lo, porque ele amava, porque Jesus se sentia bem na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus se sente bem na sua casa? Jesus se sente bem? Por que Jesus ia lá, 3 quilômetros de Jerusalém? Por que ele ia lá? Porque ele era bem-vindo. Porque tinha gente que queria ficar aos pés dele para ser curado, sabe? Tem você estado aos pés do Senhor para receber a cura? Eu posso orar por você para receber a cura, amado. Mas eu não vou estar aqui todo dia. O pastor não está todo dia na sua casa para você receber uma oração. A fonte está dentro de você, o tesouro. Nós somos um vaso de barro com tesouro dentro. Você entendeu? Dá para entender? Está claro? Está caindo bem no seu coração isso? Jesus se sentia bem naquela casa. Jesus se sente bem
no seu coração, que é a casa que ele tem que morar? Ou você só deixa ele no sofá? Como eu estava falando hoje numa casa. Se ele, Jesus pode entrar ali, aqui, Jesus pode, filho. Hã? Jesus pode se sentir bem na sua casa? Jesus pode. Ele quer para lhe curar. Então a prioridade, essa é a primeira prioridade que conta para a nossa cura. A cura da igreja, a sua cura. E a outra prioridade é comigo mesma. Você. É com você. É o cuidado que você tem com você. Para você ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos resolvidos em Cristo Jesus. Aquela pessoa, não vou com santo aquela pessoa. não. Mas cristão não tem esse negócio não, irmãos. Sabe aquela história que eu falei ontem, eu acho, não sei, eu preguei tanto essa semana. Que a nossa mãe, que a nossa avó falava. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Todo mundo está rejeitando aquela pessoa chata lá no trabalho, na faculdade. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você traz cura na sua vida. O seu irmão que está sentado do lado de você, cristão, muitas vezes precisa de cura. Eu fui a Cuba em 1996 e a gente está lá no aeroporto do Rio de Janeiro, uma equipe de junta de missões mundiais, e chega uma irmã lá da igreja de Brasília, 65 anos. E essa irmã, pastor, ela chega e dá para perceber que ela é uma pessoa doente. Professora de escola dominical, não vou falar o nome da igreja, Brasília, Batista, bem grande. Eu fui na escola dela, na classe dela. E ela chega e a gente estava falando espanhol, mais ou menos. Tudo portunhol, tudo errado. Quando chegar lá em Cuba, não sei o que, a gente vai predicar a palavra de Deus. Tal. E ela chega assim, eu sou professora de espanhol, eu sei mais do que você. Eu falei, legal, irmão, ensina a gente. E tal, e aí todo mundo olhou, ali tinha pastores, psicólogos cristãos, tudo cristão, né? Tudo batista, outra denominação, mas tinha psicólogo, pedagogos, professores, pastores, missionário, eu. Amados, era visível que aquela moça estava doente. A gente estava indo para um país, que as pessoas que não têm Jesus são doentes por causa da perseguição, da humilhação. O cubano era humilhado dentro do próprio país. É muito triste. A gente ia lá levar a vida, levar a cura. Coisa boa, pastor? Levar a cura para Cuba. Vamos pregar a palavra. Vamos pregar para o não crente cubano. E dizer que Jesus perdoa, Jesus cura, conforta, Jesus preenche o vazio dessa humilhação no país, coisa terrível, a humilhação que aquele povo passa. E a gente está lá. E a irmã chega, e a irmã oprime, aí todo mundo se levanta, a irmã fica sozinha, inclusive eu, levantei, deixei a irmã sozinha, falando sozinha, que era muito chata. Só Cristo. Aí daqui a pouco a gente entra no avião, aí todo mundo senta, 23 irmãos, a caravana, para Cuba, todo mundo senta, aí o nome dela é Ruth, aí o pastor lá de São Paulo, aqui de São Paulo, falou, Usana, cadê aquela mulher chata? A irmã, né? Cadê a mulher falecida? Aqui não. Aí todo mundo estava com um lugar vazio. Todo mundo da equipe. Ninguém tinha com ninguém do lado. Eu estava no corredor, o meio estava vazio, o pastor também, o outro pastor, a psicóloga missionária também. Daqui a pouco, passa 10 minutos lá e vem a irmã cheia de bolsa. E ela falou assim, vocês me deixaram para trás. Gritando. Aí as outras pessoas, passageiros olhando. Quem é essa mulher? Tá doida? E aí ela ficou olhando a passagem, aí ela olhou a passagem, ela olhou assim, todo mundo. Aí a irmã, o pastor falou assim, tomara que ele não seja do meu lado. Eu falei, eu também. Pecando coletivo, todo mundo pecando coletivo. Eu tomara, então não, também não. Aí ela, o semblante dela, a gente viu que era uma pessoa doente, irmãos. Professora de escola dominical, doente, oprimida. Ela foi lá no fundo, todo mundo, ainda bem. 23 irmãos, irmão. 23. Ela volta. Aí ela olha a passagem. De quem ela está do lado de quem? Da missionária. Da missionária. E ela falou. E eu estava assim, o avião é russo, então ele é velho. E a da frente eu empurrei e estiquei as pernas. Porque estava quebrado da frente, estiquei as pernas. O avião caiu nos pedaços. E ela pulou, dá licença, eu estou sentada aqui. Eu falei, tá bom, minha amada irmã. Tá bom, irmã. Ela não me chama de irmã, eu não sou velha. 65 anos. Eu não sou velha, não me chama de irmã. Eu falei, tá bom, desculpa, irmã. Aí eu falei, desculpa. Aí fiquei repetindo porque irmã, né? Desculpa, Ruth. Desculpa. Ela sentou. Quando ela viu minhas pernas esticadas, ela também quero. Ficou empurrando o da frente. Falei, irmã, Ruth, isso aqui tá quebrado. Eu quero também. E aí falou. Aí eu olhei pro pastor do lado e ele falou. Aí todo mundo. Aí, cara,
Deus é tremendo. Aí o avião ainda estava no chão. Aí o Espírito Santo me deu uma. Ele falou assim, desce do avião. Eu falei, gente. Eu pensei que fosse até alguém. O Espírito Santo falou no meu espírito, depois bem claro. Como é que você quer ir a Cuba? Levar a palavra que cura, que liberta. Se você não consegue amar e suportar a irmã difícil do seu lado. Eu comecei a chorar. Porque eu ia fazer o que no país se eu não conseguia amar minha irmã difícil do meu lado? E a gente era 8 horas sem parar, ia a viagem. Como estava bom esticar aquela perna. Eu era novinha, mas eu queria tanto viajar com as pernas esticadas. Mas o Senhor falou, dê um lugar para ela. Eu coloquei ela aí do seu lado para você amá-la. Um pastor disse assim, Zana, tu entendeu errado. Deus falou, olha a mala aí. Lá em Rondônia, pastor. Aí toda vez que eu prego esse testemunho, eu falo, não, eu falo, para eu amar essa pessoa, porque logo a pessoa associa mala com a mala, né? Eu coloquei ela aí para você dar o meu amor, eu falo assim, para você revelar o meu amor que cura, porque a alma dela é ferida. Eu falei, Jesus, me perdoa. E eu comecei a chorar. E eu olhei para a Ruth, eu falei, Ruth, você me perdoa? Você quer sentar aqui, Ruth? Você quer sentar aqui do meu lado, no meu lugar? Eu quero. Eu falei, e eu beijei a testa dela, e eu abracei ela. Havia agitado, olhando assim. Eu falei, se quiser deitar no meu ombro, pode também. Ela. Chegamos em Havana. E eu estava ajudando o líder. Fizeram a divisão dos quartos. 2 em cada quarto. Eu não vi a divisão. Eu subi lá para levar as malas. E a Ruth, gente, deixaram ela sozinha no quarto. Ninguém quis ficar com ela. Ninguém. E quando eu fui todo mundo cansado, fui deitar. Aí descemos 4, 5 horas no saguão. Descemos para o almoço. Chegamos já cedo lá. Quando nós descemos para o almoço, eu falei assim, foi todo mundo para Havana procurar restaurante, não tinha comida, são lugares assim e tal. E ela falava espanhol, então estava tudo bem. Mas eu procurei, não achei. Eu saí com a equipe, só queria sair comigo para rir, brincar. Uns 4, 5 pessoas. Né? E aí voltamos para o quarto, 2, 3 horas, subimos. Aí desci 5 horas, e quase na hora da janta, desci. Lá no saguão estavam os pastores, os missionários, todo mundo lá sentado. Então, não sei o que e tal, tem gente brincando. Aí daqui a pouco abre o elevador, a Ruth sai. Eu falei, Ruth, minha amada, onde você estava? Eu fui almoçar sozinha, ninguém quis ir comigo, te procurei. Falei, me perdoa, amada e tal, que eu estava ajudando a liderança. Eu quase me perdi. Eu falei, mas que bom que você é professora de espanhol. Você se deu melhor. Foi a salvação, porque eu sou boa em espanhol. É isso. E aí antes, aí o pessoal falou, Zanda, vamos jantar? E aí ela saiu para o banheiro, ela percebeu que ninguém queria ela ali perto, e eu falei assim, gente, porque fui falar com ela um pouquinho antes, e ela falou isso para mim no cantinho, e eu falei assim, Ruth, então você vai jantar comigo. Ela, ninguém vai querer ir com você, se eu for. Eu falei, mas você vai comigo, o problema deles. E alguém ouviu e falou, Zanda, a gente quer que tu vá com a gente, e tal, porque tu é palhaça, tu ri muito, e tal, tu faz a gente rir. Eu falei, tá bom, amado, mas a Ruth vai comigo. Não, Zanda, eu falei, então eu não vou com você, eu vou com a Ruth. E a Ruth acabou rindo todo mundo, pois a Ruth já aprontou com todo mundo, só que eu catucava ela, aprontou, eu humilhou todo mundo, e eu briguei com ela, enfim, resumo, a Ruth, queridos, no outro dia dividiu a gente para os campos, a Ruth foi para um campo, fez muita coisa errada, e eu ministrando na vida dela. Passou uns 15 dias, 20 dias em Cuba, um mês, não lembro bem, voltamos para o Brasil. Eu abracei ela, tudo. Passaram-se 2 anos, eu fui a Goiânia pregar, representar Cuba, outros missionários representar Romênia, e lá em Goiânia, ela é de Brasília, eu cheguei lá, eu estou bem pregando nos congressos, todos os batistas de Goiânia ali, o povo de Deus, e eu estou pregando 2 anos depois, eu estou pregando e eu vejo assim, eu lá, muita gente no auditório lá do Senac, e eu estou lá e a pessoa, ei, eu pregando, eu falei, gente, que é aquela doida, nem conheci, ei, era a Ruth, amados, já com 67 anos. E quando eu desci, ela me abraçou e ela apresentou para a irmã dela. Ela disse assim, olha, essa é a missionária que me amou. Coisa linda, né, irmãos? Foi a única da equipe que me amou. E o Senhor tinha falado que me colocava para eu poder demonstrar o amor dele para ela.
E eu tinha o sonho de conhecer Brasília, o governo, tudo lá, aqueles negócios, palácio, eu nunca conheci, não tinha conhecido. E eu tinha que ir embora, porque a passagem que a Junta comprou estava bem... Ali era de promoção, não podia mexer. E aí, quando o último dia de congresso que a gente pregou no domingo, lá para os missionários, para a liderança de Goiânia, ela olhou para mim e disse assim, eu quero te dar um presente, eu tenho que agradecer pelo que você fez por mim. Eu quero te levar nos pontos maiores de Brasília. Eu comecei a chorar, porque eu queria ir. E eu falei assim, última, eu tenho que mexer na passagem. Eu pago, se for preciso, compro outra passagem, mas eu vou te levar no melhor restaurante. Ela tinha condições de ir em Brasília. Eu falei, que bênção. Eu quero comer coisa gostosa. E aí nós fomos, ela pagou a minha passagem, eu fui de Goiânia para Brasília, passei, ela comprou a passagem caríssima e levou no restaurante vegetariano, só Jesus. Ruth sendo Ruth. E mais, eu comi ela, você gosta? Eu falei, gosto. Amo. Doido para comer carne? Amo. Amados, a Ruth, a gente pensa que não tem efeito. Quando ela disse para mim, ela foi a única que me amou, foi porque eu pude obedecer a Deus, para trazer cura na vida da Ruth. Esse é o segundo ponto básico. Prioridades que contam na nossa cura. Priorizar Deus, priorizar nós mesmos para relacionamentos saudáveis e resolvidos. A terceira, a nossa família, priorizar a nossa família. Amém? E o quarto, quem tem ministério, que todos têm ministério, todos entregaram a vida a Jesus, têm ministério, porque todos fomos convocados, comissionados a ministrar na vida de outros. Amém? Eu precisava primeiro ministrar na minha vida, para eu ministrar na vida da Ruth, para eu ministrar na vida dos cubanos, para os cubanos para ministrar na vida de outras pessoas doentes da alma, porque eu tenho remédio. Eu quero muito, igreja, que você se preocupe em tomar o remédio Jesus. Quando perceber os sintomas de morte espiritual, de frieza espiritual, faça um autoexame e diga o que eu tenho feito todo dia que eu não leio a palavra, o que eu tenho feito todo dia que eu não oro. Isso é sintoma de morte espiritual. Por que eu não tenho vontade de ir à igreja? O meu discipulador disse, Zandra, quando tiver vontade de ir à igreja, quando era nova convertida, pega a Bíblia, sai correndo e vai, porque não é você. Tu tem saúde, sua família não precisa de você, não tem por que você não ir à casa de Deus. Até gente doente, pessoa doente, vai à casa do Senhor, porque a cura está em Jesus, amém? Que ela não está se preocupando com a dor dela na coluna, na cabeça, ela está preocupada, ela quer Jesus que vai curar a alma dela, para ela ministrar na vida de outros. Em Passo Fundo eu fui pregar numa igreja, e eu estou pregando na igreja do Delto, que me convidou para fazer um seminário de batalha espiritual lá, e eu estou pregando e um casal bem bonito olha para mim e diz, quando acaba o culto, a moça falou assim, missionária, a senhora estava pregando e Deus falou para a senhora orar no meu útero, na minha barriga, porque o médico disse que eu sou estéril, que eu nunca vou ter filho. Mas enquanto eu orava, o Senhor fala, peça a minha serva para orar no seu útero. Aí tá, eu fui lá e chamei ela no canto, o marido, chamei o pastor, e orei por ela, e quando acabei de orar, não lembro como é que foi esse negócio, mas eu falei, em 1 mês você vai engravidar. Falei, que isso, Deus? E eu criei. Falei, eu não pensei assim, vou falar para ela que 1 mês, não, veio a boca, saiu na boca assim. E 1 mês depois eu encontrei o Delto lá em Curitiba, eu era missionária em Porto Alegre. Nós fomos todos para Curitiba, ele era de Passo Fundo. 1 mês exatamente certinho, ele falou, Zandra, eu falei, já sei. A sua ovelha engravidou. Jesus curou o útero dela. Ela recebeu a bênção. Teve o filho. Depois deu desculpa. O filho tem bebê pequeno, não vou à igreja. Recebeu a bênção, foi curada e começou a ficar doente da alma, porque se afastou dos caminhos do Senhor. Teve o filho sonhado. Muitas vezes você está pedindo, Deus não dá, porque você não vai saber administrar a bênção. Não está na hora de você ter isso que você está pedindo ao Senhor, senão você adoece espiritualmente. Porque você está muito mais preocupada com a coisa dessa terra, não esquece que pode morrer hoje. Como é que está a sua alma? O que tem preparado? Para quem será? O que você tem nas mãos? Você tem falado para o pastor, posso fazer visita com o senhor?
Pastor, eu posso ir ali na biqueira com o senhor? Que é meu ministério, tá, irmão? Meu peixe. Posso ir ali no hospital com o senhor? Posso ir na cadeia com o senhor? Pastor, vamos começar esse ministério? Vamos montar aqui para jejuar e orar? Vamos visitar o irmão que está oprimido? Ó, o irmão nos veio, ó, vamos visitar ele durante a semana. Não é só o pastor não, amados. Entenda isso claramente. As nossas prioridades contam muito com a nossa cura. Prioridade de Deus, o seu relacionamento, a família e o ministério. Assim, o básico para você curar o seu espírito, fica ligado, que Deus vai falar com você. O básico para você curar o seu espírito, sabe qual é? Primeiro, falamos ontem, o básico para você ser curado, arrependimento. Repita comigo. Mais forte. O básico para curar o seu espírito é arrependimento de tudo aquilo que adoeceu você. Arrependimento de ter dado muito crédito e lugar àquela ferida da sua alma. Que você escolheu se ferir, escolheu ficar magoado. Arrependa-se disso. Arrependa-se. Muitas vezes você quer que a pessoa peça perdão a você, para você ser curado, para você viver bem. Não, perdoa. Se arrepende de ter ficado magoado, perdoa, porque isso vai adoecer a sua vida espiritual, o seu ministério, adoecer sua família, adoecer o seu relacionamento com Deus. Receba cura, meu irmão, como minha irmã canta. Receba cura, meu irmão. Diz, receba cura no nome de Jesus. Quem, irmã? Receba Jesus. Todo mundo fala, tem Jesus, tem não. Não sabe quem é o doutor Jesus. É duro isso. A segunda coisa, o básico para curar o nosso espírito é a primeira coisa, arrependimento. A segunda coisa, renúncia de pactos do passado. Quebre pactos de aliança com o ocultismo. Quebre pactos com o passado. Em nome do Senhor Jesus. Quebre, cancele em nome de Jesus. Amém? Quebre pactos do passado. Terceira coisa, para você curar o seu espírito, que é com o seu espírito que testifica, se relaciona com o Espírito de Deus. Terceira coisa, desligamento de alma de parceiros sexuais. Quando você se relaciona com alguém oprimido, demoniado, você faz transferência de espíritos opressores. E você tem que quebrar e cancelar no nome de Jesus. Para o seu espírito ser curado, a sua alma ser curada no nome do Senhor Jesus. Outra coisa, para o básico, para curar o seu espírito, quebra de maldições em todos os aspectos. Quebrar toda maldição. Penúltima coisa, liberação de perdão, já falamos, lhe perdoe no nome de Jesus, amém? Você sabe, essa Helena, a mocinha, a menininha de 7 anos, tornou uma mulher enquanto se encontrou Jesus. Você sabe qual foi a casa, fica ligado, a casa que ela mais foi cuidada e amada? Um casal de macumbeiros, que ela chamou de pai e de mãe. Tivemos o privilégio de ir lá, na chamada mãe de santo, para se tornar filho do santo que é Deus. E evangelizei a mamãe da Helena, o papai da Helena, e se converteram ao Senhor. E Helena, grata pelo amor, ele deixou um apartamento para ela, próprio, macumbeiro, nunca abusou dela. E ele se arrependeu da feitiçaria, ela também. A vida da Helena curou seus pais adotivos. A vida que estava nela, que a Jesus curou. Eu só preguei, mas ela já estava dando remédio para os seus pais adotivos há muito tempo. Porque quando eles adotaram ela já era mocinha, já estava indo à igreja. Não se influenciou. Ela podia ter dito, sou abandonada, foi ajeitada, vou para a feitiçaria, vou preencher com os demônios. Ela escolheu Jesus. Escolha Jesus, escolha perdoar. Quero dizer para você que uma igreja curada, ela pesca bem, ela ganha almas, ela conserta a sua rede. Uma igreja curada, ela conserta a sua rede. Para eu jogar a rede lá fora, a igreja aqui precisa estar curada. Ela precisa parar de fofoca, de picuinha, de contenda, de falar mal do pastor, da esposa do pastor, de falar do irmão do louvor. Para com isso. Para de murmurar, o louvor não é para você, não é para Deus. O pastor não é seu não, é o pastor de Jesus, é o pastor de almas. É o pastor, é o ministro da igreja. Para. Perdoa. Olhe para Jesus.
Olhe para o autor e consumador da sua fé. Se podemos quebrar maldições, ataduras de pessoas e família, podemos também libertar pessoas, libertar igrejas e libertar lugares. Se você é uma pessoa curada, você entra numa favela, preste atenção, você entra no morro, como entrei muitas vezes, você entra numa comunidade, minha cunhada sabe, a gente entrava lá em Vitória na comunidade, você entra com autoridade no nome de Jesus, você traz cura nas suas asas, você traz cura na sua vida, porque você tem Jesus, você vai lidar com um bandido, traficante, aquele homem ali está doente, ele é doente, a alma dele é doente, aí o diabo se aproveitou, entrou nele, começou a fazer obra das trevas, aí você diz, merece morrer, quem é você? Você é servo de Deus, traz cura, cure ele, diga para ele, eu vou orar por você, Jesus ama você, querido. Eu já falei para um cabo com R15, com pistola, com granada do lado, bazuca, falei, filhão, no Morro do Borel, Jesus te ama, joelhou, jogou o R15 no chão, ora por mim, missionária, eu quero sair dessa vida. Estava falando para o pastor, o Wagner que veio aqui, esse que o senhor levou hoje, nós fizemos um ar livre ali, um culto na Mangueira, e toda hora o chefe do tráfico, o bandido mor ali, trazia 50 aviãozinhos, 48 aviãozinhos, é menino que leva droga, você avisa que a polícia está ali, lá em Curitiba a gente chama de campana, no Rio, é oleiro, e ele falou, ora aqui missionário, ora aqui na cabeça dele, uma fila dos menininhos, tudo para orar na cabeça, eu falei, tu rapaz, não, eu quero dar refrigerante, eu falei, dinheiro do tráfico, não quero não, bonito, eu quero orar na tua cabeça, não depois, volta aqui para orar na tua cabeça, você quer que eu ore na cabeça dos meninos tudinho, Deus honrou a fé dele, achei lindo aquilo, tem gente da igreja que quer nem que o pastor toque na criança para orar e tudo mais, e ele queria que eu orasse nas crianças, eu orei em todas as crianças, profetizei que eles não iam ser mais aviãozinho de ninguém, e orei na cabeça do que estava trazendo, e orei, profetizei, Senhor, liberta ele, cura ele, a alma dele, que levou ele a ser esse traficante, esse viciado, em nome de Jesus. E ele falou, pegou fogo no meu corpo, ele falou, esse fogo já queimou você, toda impureza, você vai ser um homem de Deus. Passaram-se 1 ou 2 anos, o Wagner me liga, missionária, o fulano, esqueci o nome dele, hoje é missionário da Assembleia de Deus, lá no Morro do Tuiuti. A cura era para ele levando os aviãozinhos, a bênção era para ele, porque a igreja foi lá, às vezes o seu sorriso cura. A gente vai ter um intervalo agora, mas eu tenho outro testemunho para falar sobre cura, mas a gente fecha e depois a gente continua ao assunto libertação, os sintomas de uma pessoa endemoniada, a gente vai ver algumas coisas, não vai embora, fique, porque Deus vai falar com você, amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos ser bênção, vamos curar as pessoas com a nossa vida, fazendo um mapeamento dos nossos pecados históricos, para arrependimento, amém? Se houve briga em você, alguém da sua família, alguém do seu trabalho, em nome de Jesus é preciso reconciliação para cura, sua é cura da pessoa que você brigou. Se você roubou alguma coisa, é preciso restituição, ou roubou a paz da pessoa, a dignidade da pessoa, que não é só a gente que é ferida, a gente fere também. Lá em Romanos 12, 1-2, diz a palavra, rogo aos irmãos que apresentem os nossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Lá em Ezequiel 44, verso 23, diz tão claro, e o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. O povo de Deus não precisa ter o dom, mas ele vai distinguir entre o santo e o profano. O povo de Deus vai saber e vai escolher, não quero profano, eu quero as coisas santas, glória a Deus, porque isso cura. Lá em Efésios 5, 25, 28, Cristo amou a igreja, purificando-a pela palavra, para apresentar a igreja sem mancha, sem culpa, mas santa, glória a Deus, tanto que o Paulo fala em Efésios, que o homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja, esse é o versículo que está aqui, a segunda parte diz isso, como Cristo amou a igreja, ele amou e ele purificou, ele santificou, ele consagrou nós, a igreja, e essa é a sua função como igreja, purificar, curar pessoas que estão perto de você, mesmo que você tenha que tirar os seus pés do conforto, como foi eu ali quando fui para Cuba. Eu falei, Deus, outra coisa, dá para pedir outra coisa. Eu beijo, um abraço ela, vai tirar minhas pernas. E ela esticou as perninhas. E ela foi alegre para Cuba. Um ato de amor.
Amor é renúncia, gente. Estão entendendo? Amor é renúncia. Renunciar. No nome de Jesus, o seu conforto para curar alguém. Para você ser uma igreja, as pessoas passarem aqui e dizer, aquela igreja ali cura. Aquele povo ali cura a vida só com um sorriso. Eu vou contar um testemunho sobre o sorriso que cura e que liberta. Não vai embora não. Deus tem mais. Eu quero orar por você no final para a libertação. Mas nós vamos orar agora também, tá bom? Para a gente encerrar esse momento, ter o intervalo e voltar correndo. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 12 diz assim, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Amém? Somos muitos. Sabe o ovo? O ovo tem a casca clara e a gema, não é? Mas ele é um só. Igual Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Assim é a igreja de Jesus. É um corpo só. A todos foi dado beber de um único Espírito, o Espírito de Deus. Se embriagar com o Espírito de Deus. Glória a Deus. E quando o membro sofre, diz lá em 1 Coríntios 12, 13, 26 e 27. Quando o membro sofre, é para todos sofrer. É para todos se preocupar. É para todos fazer algo para que alivie a dor daquele membro da igreja. Não se preocupe só com a pessoa da sua família. Às vezes você quer oração só para a sua família. Interceda. Seja cura na vida do seu irmão que está do seu lado. Às vezes você nem cumprimenta ele quando você chega. E às vezes está precisando só de uma palavra, de amor, de conforto, de consolo. Seja cura para o seu irmão, para o seu vizinho, para o porteiro da sua casa. Mande palavra no WhatsApp e diga, eu estou orando por você, meu irmão, meu amigo. As palavras do Senhor cura, liberta. Jesus curou a samaritana porque ele vestiu o templo. Porque foi necessário ele passar por Samaria para trazer cura àquela mulher com a alma ferida, que ia escondida dos outros, para ninguém dizer, olha ali. A pastora Camila Barra fala que passava com certeza, fala lá, a mulher que está com o marido dos outros, olha ali, olha lá, olha lá. Palavras de rejeição, de maldição. Mas quando a água que cura chegou perto dela, ela escolheu e ela correu, se tornou missionária. Aquela mulher difamada, aquela mulher rejeitada, se tornou missionária em Samaria. Olha, encontrei, será ele o Messias? Que bênção, amado. E Jesus passou a noite em Samaria porque aquela mulher que foi curada da sua alma se tornou missionária e trouxe a salvação para a sua aldeia. Tem você levado a água viva que cura para a sua aldeia? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus. Deus, como é bom falar do Senhor. Como é bom falar aquilo que a gente vive. Que o nosso coração seja curado de toda mágoa, ressentimento. Senhor, Tu é o sol da justiça que traz a sua cura sobre as asas. Trazendo cura, salvação nas suas asas. E a gente sai como um bezerro que sai da estrebaria, pulando, alegre. Saltitando, com uma coça que anseia pelas águas, mergulha nas águas, para o mau cheiro sair, o predador dela não ver e não abocanhar ela. As águas purificadoras, cura, purifica, Deus. Senhor, eu quero clamar pelos meus irmãos aqui, por pessoas que tinham a alma ferida, magoada. Hoje, passa o Teu bálsamo, a cura em Gileade, passa o Teu bálsamo, Senhor, e cura toda a dor da alma, todo o trauma da infância, toda rejeição, toda palavra maldita, todo relacionamento abusivo, que escolham perdoar essas pessoas primeiramente, em nome e pelo poder do sangue de Cristo. Nós vimos aqui bem claro, Senhor, que para curar o espírito é o arrependimento dos pecados, renunciar aos pactos do passado, desligar a alma com parceiros, quebrar maldições, liberar perdão e limpar a nossa casa. Aleluia! Passar, Deus, a espada de fogo, o remédio, o óleo que cura, em nome de Jesus. Eu quero clamar por cada vida neste momento. Em nome de Jesus, continua conosco, Espírito Santo. Tu tem que falar ainda, Deus. Deus, que haja libertação nessa noite. Libertação da alma, da mente. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.